Para comentar mais esse assunto, eu vou receber aqui agora as representantes do grupo de mulheres por Rondonópolis, né? Doutora Shirley Sandinha e a Tânia Balbinotti. Mais uma vez, bem-vindas, né, ao SBT Comunidade. Grande prazer recebê-las aqui sempre, viu? Vanzelli. Eu tô sabendo que a coisa tá andando. E essa semana, inclusive, tivemos reuniões, cartas de intenção. Como é que tá, Shirley? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. Então, nós agradecemos vocês o espaço, que é super importante, porque mais do que a gente saber o que está acontecendo lá, a gente precisa levar isso para a população, né? Então, nós fizemos uma reunião na quarta-feira à noite, que a gente conseguiu reunir representantes da CIR, AMPA, APAI, APOR, a Prosmate, a ProSoja, a CR, a TC, a VROC, CDL, Diocese, os feirantes, FMT, Lions, maçonarias, a OAB, Rotary, Sicredi, Sindicato Rural e o FMT. E todos eles conseguiram compreender exatamente isso que você está falando, que foi um problema que foi gerado no governo estadual, que a responsabilidade é do governo estadual. E o que eu quero chamar a atenção também, Vanzelli, que quando o ministro da Saúde esteve aqui, ele falou claramente, quando ele viu os números, ele falou assim, mas está fácil de resolver. Está fácil, Vanzelli. Então, falta o quê? Falta a vontade política mesmo, de trazer esses valores que a sociedade vai fazer esse conselho para gerir esse dinheiro, porque nós estamos exigindo transparência também, para dar também credibilidade, porque a gente sabe da importância da Santa Casa, e com toda essa credibilidade, tendo esse dinheiro, tem como sim gerir muito melhor, não é, Tânia? Tânia Balbinotti, eu estou vendo a luta de vocês, né, que não é uma luta de vocês, né, é uma luta perpetrada por vocês, que é em prol de toda Rondonópolis. E graças a Deus agora recebendo bastante apoio, bastante apoiamento, né? No que isto pode resultar e que caminhos nós temos para solucionar a questão grave da dívida da Santa Casa. Tânia, bom dia. Oi, bom dia, Vanzelli, bom dia a todos. Essa aproximação das outras entidades, né, é de total importância, total relevância. Simplesmente muda tudo. Porque quando a sociedade entende, o que acontece? Ela começa a sugerir, ela começa a exigir as melhores soluções. Porque os assuntos são muito complexos. Nós ficamos ali 4 meses na Santa Casa, né, Shirley? Várias pessoas vendo muita coisa, estudando muita coisa, falando com muitas entidades, falando com gestores públicos, com justiça, estudando legislação, para entender um pouquinho, para poder, quando participa de reuniões, entender que às vezes as coisas não estão sendo levadas para o lado certo. É muito fácil, é como agora, por exemplo, alguém da bancada federal. Quando alguém diz para eles, isso a gente vê todo dia, coloca uma emenda para ajudar a Santa Casa, muitos respondem, olha, mas está muito difícil, o Ministério não vai liberar. Aí a gente diz, mas mostre que você quer apoiar. Coloque a emenda. Se não liberar, mas pelo menos você deu o apoio. Então, o que a gente percebe? Se nós não entendemos realmente o problema, as coisas não se resolvem porque a gente não põe luz. Então, fica fácil para os gestores, enfim, não vamos aqui falar dos políticos e gestores, porque numa democracia, os gestores públicos, isso é necessário, a gente não consegue viver, né? Como que você estrutura um país? Mas, gente, o que nós estamos percebendo é assim, dá muito trabalho para a sociedade querer, eu até marquei aqui, a tal da transparência, ela tem que se envolver, a sociedade tem que ter esclarecimentos, e o que a gente percebe é que eles não vêm automaticamente. Por exemplo, o nosso governador, como você falou, né, ele parece uma pessoa assim, de muito bom senso, muito inteligente, nós fomos lá, mas quando ele fala, eu não tenho como mandar dinheiro para a Santa Casa, ou esse é um problema do município, realmente é um problema do município. Lá tem uma maternidade que só paga uma tabela SUS, ela é muito cara, inclusive, né? Porque toda a maternidade do SUS só acontece na Santa Casa. Isso deveria estar acontecendo no hospital de baixa complexidade. Ele fala várias questões corretas, mas ele não fala, olha, o furo que foi criado aí na Santa Casa realmente foi por um problema gerado com o governo anterior. E como você falou, né, o governo é uma questão de segurança jurídica. Se eu faço um negócio... E tem um outro aspecto também. Governador, na época, tem a lenda que diz que ele fala, não estava escrito. Se na palavra de um governador não se pode confiar,
Então, em que mais a gente pode confiar nesse país, né, Vanzelli? Uma palavra de um governador Então, não precisa escrever. Exato. Eu acho que é importante a sociedade tomar consciência de que só mudam as coisas quando a sociedade acompanha. E isso dá trabalho, O realmente. governador disse, o que eu posso fazer é comprar serviço da Santa Casa. Mas, para isso, também será necessário uma repactuação de valores. Porque se os valores forem os mesmos, o rombo vai aumentar. É isso, né, Tânia? Hoje ele compra serviços e ele paga muito pouco. Ele não paga suficiente. Se ele comprar mais serviços, a Santa Casa prestar mais serviços ainda, vai aumentar ainda mais o rombo. É a mesma coisa com a prefeitura, o que é pago, e não só a prefeitura de Rondonópolis. Quando falarmos prefeituras, é importante falar de todas as prefeituras dos municípios da região sul, que formam o consórcio, e que parece que eles já estão se movimentando. Né? Nós ouvimos do prefeito de Poxoréu, olha, realmente a gente tem que ajudar a pagar pelos serviços que nós precisamos. Né? E os municípios têm interesse que a Santa Casa funcione, é essencial para eles, porque é ali que faz toda a parte mais grave, né? Todos os tratamentos mais graves, as cirurgias maiores e mais difíceis. Muitos já têm seus hospitais pequenos, eu não sei se eles têm ou se eles compram, porque, Vanzelli, outra coisa que a gente gostaria de falar aqui com você é que nessas nossas análises nós vimos o seguinte: primeiro, Santa Casa tem 3 opções, né? Fechar. A gente nem tá... Essa é uma opção que é o desastre. Nem queremos, pelo amor de Deus. Essa não é a opção. Essa não é a opção. Segunda, seria a Santa Casa ficar aí de canto, assumir uma outra diretoria que sozinha, sem apoio e sem nós sabermos também como seria isso, talvez continuando não dando a transparência que ela precisa, né? E o cidadão continuar vendo a Santa Casa como um espinho, como uma pedra no sapato, porque olha como é que o cidadão hoje pensa da Santa Casa. E terceiro, passar para a mão da gestão pública, Estado, município, que no mínimo ela custaria o dobro. Entendi. E nós não estamos aqui falando porque estamos chutando dados, não, são dados reais. O leito do hospital regional custa muito mais que um leito na Santa Casa, é isso? No mínimo o dobro, né? Então, se o cidadão está preocupado com a Santa Casa, os políticos, gestores públicos, em pôr dinheiro lá porque ela pode ter problemas, pode ser um saco sem fundo, eles também têm que se preocupar com a forma como o dinheiro está sendo usado nos hospitais da gestão pública, porque se eles custam o mínimo o dobro, então também tem muito problema lá. Né? Foi nisso que a gente começou a avaliar isso na reunião com a Comissão de Crise dos Vereadores. Mas olha, vocês estão dizendo, isso nós não estamos negando, nós que estamos acompanhando e as outras entidades que estão juntas, que não tem que ser feito um trabalho de gestão, até porque a gente sabe que o dinheiro do cidadão é um dinheiro curto e o dinheiro sempre tem que ser bem usado, né, Vanzelli? Na nossa casa, na nossa empresa, aqui na TV e também no hospital. E principalmente quando é dinheiro público. Otimizar recursos, né? Sim. Porque eles são finitos, são limitados, então se otimiza. A gente estava defendendo até esses dias, olha só, a nossa intenção é olhar o todo, que a prefeitura tivesse um hospital municipal, mas talvez algum empresário, algumas entidades possam se juntar, formar um hospital de baixa complexidade que venda serviços para a prefeitura. Claro. E vai sair metade do preço se ele montar o hospital, né, Shirley? E nós dizendo, vamos ajudar a trazer emendas para ajudar o prefeito a construir o hospital municipal, mas isso vai gastar o dobro do dinheiro do cidadão, né, Eduardo? E nós, cidadãos, não conseguimos mais pagar imposto. Não aguentam, pelo amor de Deus. Viu, For the Love of God, já estão voltando com a CPMF. Deus me perdoe. Para com o exposto, pelo amor de Deus. Precisa gerir mais bem o recurso público. De modo prático, o que é que ficou definido nessa reunião? Soube que foi composta, ou será composta, uma carta aberta de intenções para a Santa Casa, é isso, Tânia? Isso, hoje vai ter a segunda reunião dessas entidades. Vocês estão convidados, por favor, obrigado, tá? Obrigado. Lembrando sempre que a gente tem que agradecer, né, o Vanzelli, o Eduardo e todo o pessoal aqui da TV que nos ajudaram bastante na divulgação dessas informações que nós temos colhido. E isso ajudou muito o pessoal se aproximar para ouvir, porque... Mas não receba isso como um favor, não. Eu considero um dever da imprensa, né? Afinal, essa é a sua função social, pô. Se eu não estou aqui para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Então não é nem obrigado, é devido. É dever nosso, viu? Dever de fazer. Né? Inclusive o início, né, da reunião hoje, às 19 horas, é uma reunião de uma comissão, né? Certo. As entidades estão sendo convidadas, não é uma reunião política,
né? Essas entidades é totalmente apartidário. Como você está dizendo, é uma obrigação de todos, independente de ideologia, de partido ou de empresas. É isso mesmo. Né? Então, está lá com a gente várias pessoas e entidades muito importantes. A Shirley citou aqui, né, algumas. É possível que tenha ficado algum nome de fora, né? Desculpem aí se tiver acontecido. Mas de lá saiu uma carta de intenções, já divulgar e formar, inclusive já vão provar, a intenção já é hoje formar comitês que comecem a trabalhar internamente na Santa Casa, comitês técnicos, já tem muitos voluntários lá, viu, pessoal? Nós estamos precisando de voluntários para trabalhar em todas as áreas lá, né? A Santa Casa, viu, Eduardo? Santa Casa é o seguinte, ela vai ter meio que compartilhar a gestão aí, a verdade é essa aí. A verdade é essa aí, né? Vai ter que criar um órgão, supra, para todo mundo olhar o que está acontecendo. É isso aí. Porque se quiser se encastelar, vai morrer sozinho. Então é um momento também de a Santa Casa se abrir para isso. Né? Viu, Vanzelli? Essa questão de gestão compartilhada, nós estamos assim, meio assustados com esse termo, porque ele vem sendo assim, usado com um pouco de dúvida, não é o seu caso, claro. Você diz uma gestão transparente. Que os seus dados sejam claros, que eles sejam divulgados, que qualquer um possa ver. É óbvio que a gestão de um hospital daquele tamanho, o tamanho daquela empresa, é muito complexo. Por isso que precisa experiência, precisa de pessoas técnicas na área, né, que façam reuniões mensais, divulgando os balanços, e que pessoas que entendam o balanço participem. Né, para os aprovarem. Para aprovarem. Então, essa é a intenção. Nós vimos que deixar fechar não tem como. Pode continuar no limbo como ela está hoje, e aí a sociedade não apoia, e a sociedade não apoiando, ela vai continuar desse jeito. Então, nós percebemos, já tem tantas ideias para ajudar, de tantos eventos em sociedade, tantas doações em formatos diferentes, porque as pessoas a gente precisa começar a ter amor por aquele hospital, né? Porque lá tem vida, não morte, lá é a vida, né? É a vida, solução, né? Não é problema, Santa Casa é uma solução pra gente. Então tá aí, entrevistei hoje a doutora Shirley Sandin, a Tânia Balbinotti. A reunião acontecerá na OAB. Só dizendo que a nossa reunião hoje às 19 horas na OAB. Vocês serão muito bem abrigados lá, pode ter certeza. Obrigado, doutora Shirley, um prazer. Tânia, mais uma vez, um grande prazer. Obrigado pela entrevista, viu? Podem sair por ali. Na segunda-feira traremos o resultado dessa carta de intenções e até mesmo dessa reunião que será realizada hoje às 19 horas, tá bom?